Bem, gente, boa noite. Peguei todo mundo de surpresa, né? Eu ia entrar, falar aquele monte de coisa, aquele monte de mentira que eu falo, depois convidar, gente, pregar o treco aqui, aquele monte de mentira que eu falo, e chamar e todo bater palma, né? Mas a Lília veio correndo atrás. Perdi a graça. Eu vou chegar para trás aqui para as pessoas que estão ali mais atrás conseguirem ver ali. Beleza aí, mais ou menos? Gente, muito obrigado. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há tanto tempo que eu até esqueci. Agradeço ao pessoal do Palácio das Artes. O projeto é realizado via Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Itaú e pela Rede Mater Dei de Saúde, que é por isso, por intermédio dessas empresas, que a gente consegue fazer o projeto já há tantos anos com entrada franca. O projeto continua até o final do ano. Peguem as informações pelos nossos sites, não só o site, mas também as redes sociais. No YouTube do Fliarachá tem ali mais de 400 programas de TV que a gente vem gravando ao longo desses 33 anos. Quem quiser assistir, tem um material muito legal lá de tantos e tantos escritores que a gente já fez. Desde já peço autorização de imagem para vocês. E André, tá bom, querida? Autorização de imagem para vocês. Caso alguém não concorde que fortuitamente seja filmado, pode processar aquele cara de barba ali. Quer dizer, ué, você tirou a barba, menino? Só o bigodinho? Ele já está sendo processado muitas vezes, então não tem um problema, pode processar. E a programação continua. A gente tem aí... quem é ele ali que vem pela frente aí? Zé Murilo. Dia 28. 28? Zé Murilo de Carvalho, Heloísa Starling, vai estar aqui. Depois, setembro, temos Ednei Silvestre. Quem que vem dia 10? João Cândido Portinari. O João Cândido, filho do Portinari, faz uma palestra linda, linda, linda sobre a história de Portinari. Ele é um arraso, viu, a palestra dele. E a programação continua, sempre vem. O Mário também. Mário Magalhães vem lançar a biografia de 2018. Mário, para quem não sabe, é que escreveu também a biografia do Marighella, que resultou no filme que vai ser lá lançado em 20 de novembro pelo Wagner Moura. Quem mais? Heloísa Buarque de Holanda também. Quando? Cortella vai ser lá no Cortella e a Monja Cohen, vai ser no Sesc Palladium. Eu tentei fazer aqui, mas só que aqui, o pessoal não consegue ficar pendurado, né, aqui em cima. Tem também Laurentino Gomes, dia 9 de outubro, Frei Beto, dia 2 de outubro. A programação até novembro já está quase toda, até dezembro está quase toda no site. Olhem lá, tá? Bem, gente, Lili, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Né? Eu acho que eu lancei todos os livros aqui com a Afonso. Pois é, ela foi todos? Todos. Acho que os em quadrinhos, só quadrinhos. Só os quadrinhos. Conheço Lili desde que praticamente o Sempre um Papo começou. A companhia tem a mesma idade do Sempre um Papo, né? São 33 anos. Então, é com muito carinho, muita alegria que eu te recebo. Muito obrigado, viu? Bem, queria que você falasse um pouco do livro, antes da gente começar o nosso bate-papo e também as pessoas fazerem as perguntas. Tá bem. Bom, boa noite a todas, a todos, a todes. Eu queria dizer que tem 2 lugares vazios aqui, tem gente lá fora. Quem sabe a gente pode, não pode, trazer mais gente ou colocar mais gente aqui no palco. Allan Kardec já morreu. Nós estamos tão ansiosos aqui, tem tanta gente lá fora. Não é? Não é? Se quiser sentar aqui alguém, né? Eu acho que o pessoal vai colocar o pessoal para dentro aí. Então tá bom. Se quiser até colocar agora para ele falar e não começar e não parar de falar, pode ser que é de Luciana. Podia colocar umas pessoas aqui. Ó. Fico tão sem jeito também, com o pessoal lá fora. Não tem problema, não. Vai lá, Jojo. Fala com o pessoal para deixar. Ser? Antes de você começar a falar, organiza aqui, porque é coisa chata a pessoa falando, tem gente entrando. Vocês esperam um pouquinho. Não tem problema, é só que eu fico tão aflita com gente fora, né? Fico tão sem jeito que. Coisa de professor, né? O professor não aguenta ver o pessoal fora. Enquanto isso, você podia falar sobre o MASP. O MASP? Bom. Quem quiser, eu não sei se vocês sabem, eu sou curadora adjunta para histórias no MASP. Eu brinco sempre que, como eu tenho esse título,
curadora adjunta para histórias, que, como curadora, eu devo ser uma boa historiadora. E o MASP tem se organizado em torno desse eixo das histórias, né? Então, esse novo grupo que é capitaneado pelo Adriano Pedrosa. Então, nós já fizemos as histórias da infância, as histórias da sexualidade, no ano passado, as histórias afroatlânticas, e amanhã vamos abrir as histórias das mulheres até 1900 e as histórias feministas de 2000 em diante. A exposição vai ficar aberta até meados de novembro, acho que 17 de novembro. Eu acho que vale muito a pena assistir. Bom, vamos começando, não é? Vamos lá. Tá, E aí, o pessoal Josane? entra. 2 pessoas? Então tá bom. Não tem mais ninguém lá fora, não? Vamos lá. Vamos embora. Tem mais 100 pessoas lá fora. Não pode entrar. Tem lugar aqui dentro, falar assim, Não permite? Então, mas vocês que estão aqui, tem uma pessoa, Ali, ó, lugar já aqui. passou uma pessoa. Pronto. Pronto. Então, vamos. Eu vou falar um pouquinho do livro, mas vocês, por favor, me interrompam, a gente conversa. Esse foi um livro muito diferente na minha carreira. Eu vou mais atrás, porque o pessoal daí não me vê, não é? Foi uma encomenda da Companhia das Letras. E, na verdade, eles pediram que eu entrasse junto com um livro que saiu no dia 1º de janeiro, que se chama Democracia em Crise, é uma pergunta, né? E eu fiz um projeto todo direitinho, fiz a lição de casa, e eles me chamaram, enfim, o famoso santo de caso, né? E disseram, não, está tão bom que você vai fazer um livro, e vai fazer rápido, em 3 meses. Né? E eu peguei para mim um pouco o desafio. Né? Eu escrevo no Nexo, que é um jornal que vale muito a pena, eu escrevo a cada 2 semanas. Eu já tinha escrito com a Heloísa Starling no Brasil uma biografia que já tinha um desafio de escrever para um público mais amplo. E eu, que era uma pessoa muito longe das redes sociais, nem sabia do que se tratava, resolvi entrar nas redes sociais. Primeiro foi um desastre, porque eu entrei no Facebook, e quando teve uma confusão em torno da Adriana Varejão, da artista plástica Adriana Varejão, e eu resolvi explicar no que era pautada a obra dela, e a gente sabe que os robôs têm razões que os próprios robôs desconhecem, e eu coloquei no meu currículo que eu fui censurada pelo Facebook. Achei que era o fim da minha carreira nas redes, né? E até fui convidada, na época, para fazer um canal, e eu disse, olha, não vou fazer, não sei fazer isso. E aí, com o processo eleitoral de 2018, eu resolvi que eu devia entrar. E aí eu converti o meu Instagram num Instagram antes era mais voltado para a arte só, e aí eu passei a dar notícias, o que foi uma experiência muito, muito boa para mim, tem sido. Eu não tinha nenhuma noção, como eu falei hoje de tarde na PUC, nós, acadêmicos, muitas vezes nós somos mimados, né, no sentido de que nós dialogamos só lá na academia e sem muita... Assim, os códigos são os mesmos. E aí eu comecei a receber algumas mensagens em letras maiúsculas, né, com aqueles símbolos assim, me chamando de esquerdopata. Né? Aí, no começo, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Mas aí achei que eu devia responder. Então, eu respondi com muita educação, eu sempre agradeço e tudo mais, o que deixa as pessoas, acho que, um pouco perturbadas, né, com a educação. Só que eu não tinha noção de que os meus comentários eram públicos. Eu achei que era uma coisa assim, estou respondendo para você. Até que um dia a minha filha falou, mãe, você está mandando ver lá todo... Eu falei, como assim? Então, eu não tinha muita noção, mas eu devo dizer que eu aprendi, foi essa experiência que me permitiu escrever esse livro, porque eu tenho muita... Não sei se alguém acompanha aqui, mas eu tenho muita resposta, muitos comentários, muitas sugestões, eu leio todas. Muito palavrão. Olha, menos. Eu fui abandonada, quase abandonada. Hoje eu já vi que, como eu falei da questão da fonte Rio-Niterói, e como o governador do Rio de Janeiro comemorou, né, a morte, e disse lá, nenhuma morte há de ser comemorada. Então, já sei que eu tive algumas reações lá não positivas, mas, em geral, não. E eu resolvi escrever o livro muito com esse espírito, né? Eu sou leitora desses livros que são conhecidos como instant books, né? Livros de instante. Só que eu, como historiadora, não sabia fazer
um livro de instante, né? Mas, de toda maneira, eu me pautei muito em livros como Sobre a Tirania, Como as Democracias Morrem, que são livros que, sem perder o rigor acadêmico, dialogam, né, com a estrutura. Foi uma experiência bonita, né? Eu resolvi pensar em algumas coisas importantes que orientam o livro, né? A primeira delas é que a história, nós pensamos sempre que a história é uma ciência que lida com a mudança, mas a história tem que lidar também com aquilo que repete, com aquilo que reitera, com aquilo que a gente não vence. E lidei também com a ideia de que o nosso presente anda muito assombrado pelo passado, né? É impressionante isso, né? Como nós voltamos com as coisas que vêm do nosso passado mesmo, né? O presente está lotado de passado. E a terceira ideia que organiza muito o livro, a terceira e a quarta, né? A terceira é que nós vivemos em um momento muito claro de uma batalha de narrativas históricas, né? E que cabe a nós entrar nessa batalha e também avaliar que essa é uma narrativa histórica, né? O suposto de base do livro, portanto, quem já leu sabe, né? Eu não fico nomeando o nosso chefe de Estado, nada disso, porque eu acho que, mais do que pensar, mais do que culpabilizar uma pessoa, eu acho que o nosso processo eleitoral é um sintoma de uma estrutura muito mais profunda, e o suposto do livro é que nós sempre fomos autoritários. Então, o livro é dividido em algumas partes, né? O primeiro é escravidão e racismo. Eu parto da ideia de que por que é que nós, brasileiros, guardamos para nós, por tanto tempo, essa ideia de que somos um povo pacífico, um povo mestiçado, um povo harmonioso, né? E que até Deus é brasileiro, né? Essa coisa de um pouco onipotente dos brasileiros. E a primeira pergunta é como nós fomos o último país a abolir a escravidão mercantil, né? Sabemos que existem até hoje outras formas de escravidão, mas eu estou me referindo a essa escravidão criada no contexto do século XVI. Nós fomos o país que recebeu a maior população de africanos e africanas. Há um site sensacional que eu recomendo que vocês entrem, que se chama Slave Voyager, Voyagers, que é um site coletivo, né? São as viagens da escravidão, e que aponta que, no momento, nós consideramos que saíram compulsoriamente do continente africano 12 milhões de pessoas. Dessas 12 milhões de pessoas, 10 milhões desembarcaram nas Américas, né? Uma taxa de perecimento imensa, né? Um trauma imenso, que foi um grande genocídio mesmo. E desses 10 milhões, 4,8 pararam no Brasil. Quer dizer, o Brasil foi, sem dúvida, o sistema que mais recebeu esse tipo de mão de obra compulsória. O Brasil teve escravizados e escravizadas em todo o seu território, né? E naturalizou um sistema que não tem nada de natural, ou seja, um regime que supõe a posse de uma pessoa por outra não pode ser um regime pacífico, né? Não só morria-se muito cedo nesses Brasis, como essas populações de escravizados e escravizadas reagiram o tempo todo. Toda a nossa história é uma história de insurreições, de quilombos, de envenenamentos, de fugas individuais, de fugas coletivas. E é uma história, enfim, que não fala nada de um povo pacífico, né? Não existe essa balela, essa história que querem nos vender, né, de que essa foi uma escravidão melhor que outras. Não existe escravidão melhor, mas, só para dar um dado para vocês, nos Estados Unidos se estimava que os escravizados e escravizadas pereciam no campo depois de 31 anos de trabalho. No Brasil, depois de 21 anos de trabalho. E o que acontece é que nós lidamos muito mal com o conceito de reparação e vivemos, nos dias de hoje, um racismo estrutural e institucional que não é só legado do passado, que nós estamos reconstruindo em bases muito fortes, mas que, enfim, não teremos uma democracia enquanto perseverar esse racismo tão endêmico na nossa sociedade. Eu trato também
de mandonismos e patrimonialismos, né? Eu chamo a atenção como vem da nossa formação colonial essa estrutura e a construção de verdadeiros chefes locais, essa construção de um país de que poucos mandam e muitos devem obedecer, e mostro no livro as consequências atuais no número das famílias oligárquicas que ainda dominam o poder em vários estados, né? Basta pensar no exemplo da família Sarney, na Alagoas, a família Gomes, né, a família Caiado, e aí teremos muitos nomes para declinar aqui, certo? Falo também dos dois grandes inimigos da República, o patrimonialismo e a corrupção. Patrimonialismo, eu defino com cuidado no livro essa ideia de que nós, com frequência, usamos as esferas públicas de maneira privada, né? O nepotismo é uma grande manifestação do patrimonialismo. Estamos tendo agora exemplos de nepotismos muito grandes. Vou dar uma dica: tem a ver com os Estados Unidos. Né? Então, enfim, eu não estou contando nenhuma novidade para vocês, e se vocês pegarem os dados das últimas eleições, a bancada dos parentes aumentou ao invés de diminuir. Trato também da violência. O Brasil tem proporções endêmicas de violência, segundo a Organização Mundial da Saúde. Se você tem 10 mortos por 100 mil habitantes, você já tem uma violência endêmica, e eu tento tratar do livro das várias formas de violência que se podem imaginar. O capítulo da corrupção foi o mais difícil de escrever, como vocês podem também imaginar, é o mais longo, né? E começo mostrando como a corrupção não tem nada a ver com o DNA do brasileiro, não tem, senão a gente cria uma passividade muito grande, mas ela está inscrita na nossa história desde que o Brasil não era o Brasil, né? A primeira carta do Brasil independente, do Caminha, vocês devem ler, no finalzinho dela, o Caminha pede para que o rei de Portugal, Dom Manuel I, dê uma chance para ele, porque o genro dele está no degredo em São Tomé, por extorsão e assalto à mão armada. E ele pede para que Dom Manuel dê um jeitinho, né? E a história vai, né? Aqui em Minas, Santo do Pau Oco, né? A ideia de que Dom Pedro era chamado de caríssimo, não porque ele era muito estimado, mas porque ele custava caro mesmo, né? E vamos em frente com, né, com os vários, né, voto de cabresto, ou então se pegar. Depois, dentro, eu trato do Mensalão, trato do Lava Jato, e tenho orgulho de ter assinado esse livro em março e ter dito em março que, se a Lava Jato, a princípio, deu um exemplo de como era possível punir pela primeira vez corruptos e corruptores, mas que o processo estava muito ideológico, isso em março eu escrevi, e que eu queria uma justiça veloz para todos. Eu sabia que ia vazar o Intercept desde aquela época, né? Aí eu coloquei, claro, como eu não sou de ferro, eu coloquei uma notinha agora, numa nova edição, já coloquei a notinha com vaza-jato, né? E há também um capítulo grande sobre desigualdade social, aprendi muito para escrever esse capítulo. Quando eu comecei a escrever esse livro, foi em final de outubro, começo de novembro, o Brasil era considerado o 10º país mais desigual do mundo. Quando eu terminei o livro, em março, o Brasil já era considerado o 9º país mais desigual do mundo. Esse é um capítulo que aposta muito na educação, que pede por uma educação pública e de qualidade, e mostra como o Brasil consistentemente não aplica uma parcela correspondente do seu PIB na educação. E é possível, eu mostro quadros, né, e chamo a atenção como a comparação não precisa ser feita com a Europa, mas que a gente, nem com os Estados, tampouco com os Estados Unidos, mas que se nós compararmos com os nossos vizinhos, Argentina, Bolívia, Chile, né, os dados do Brasil são sempre piores, né? E eu acredito piamente de que é a educação que tem o setor que pode desengatar, né, o nosso gatilho da desigualdade social. E, mesmo assim, a gente sabe que, nesses momentos de crise, as primeiras áreas que são cortadas são as áreas da educação e as áreas da saúde, né? Vocês devem estar acompanhando o drama do CNPq, né? E nós não sabemos se, a partir de setembro, será possível pagar as bolsas. E um país que joga fora o investimento que fez, né, com a população, né, com esses grupos que pesquisam, com os grupos pensantes, é um país fadado a não projetar o seu próprio futuro.
O último capítulo é um capítulo que me pegou de surpresa, eu não ia escrever, é um capítulo sobre intolerância. Então, acho que tem uma questão muito importante para a gente pensar aqui. Enfim, vamos pensar em várias, mas essa é uma. Porque é que eu comecei falando que o Brasil gostava de se apresentar como um país tolerante, um país mestiçado, da democracia racial, e é impressionante como os brasileiros mudaram o seu discurso. Eu penso que todo esse processo que nós estamos vendo acontecer desde 2016, esse acirramento da intolerância racial, não só racial, desculpe, da intolerância religiosa, da intolerância de classe, da intolerância de origem, da intolerância de gênero e da intolerância de geração, que é um dado impressionante. Isso mostra como, enfim, esse processo que nós vivenciamos e a crise, não esqueço dela, a crise pela qual nós passamos, destampou alguma tampa e, de alguma maneira, ajuizou, valorizou e permitiu que setores mais intolerantes mesmo, e que se pautam numa dicotomia de afetos partidos, se sentissem autorizados a mostrar uma outra face. Eu repito que não há ingenuidade aí, estamos falando de representações, estamos falando de narrativas históricas e da ideia que nós gostávamos de nos representar de alguma maneira, que não correspondia à realidade e que agora já não precisamos mais nos apresentar dessa maneira. O livro também não é... Eu fiquei muito eu pensei muito no final do livro, não vou dar nenhum spoiler, porque todo mundo sabe o final do livro, mas, enfim, eu acho que a gente tem que ter... Eu digo lá que alguns dados da saúde melhoraram, alguns dados da educação melhoraram, mas são todos ainda muito pouco firmes, e consistentes. E que a palavra, e por aqui eu termino para ouvir vocês, que a palavra crise quer dizer decisão, e acho que toda a crise abre uma fresta de esperança, mesmo que seja pequena, para a gente apostar, enfim, na sociedade civil brasileira, nas instituições que têm sido tão atacadas, nos nossos direitos que nós conseguimos durante 30 anos que tivemos, não uma democracia perfeita, porque não existe democracia perfeita, mas que tivemos uma democracia plena, enfim, e, sobretudo, na sociedade civil. Está na mão da gente reagir um pouquinho, cada um no seu lugar. Eu faço bem pouquinho lá no meu Instagram, mas respondo a todo mundo, respiro firme quando eu levo uma... Eu já li uma coisa que diz assim, a esquerdopata defendendo o bandido. Eu já estou me preparando para o que eu vou escrever e tudo mais, mas acho que está na mão de cada um de nós, e cada um da sua maneira e com as suas... Agora a Amazônia, que você que botou fogo também, né? Botei fogo. Eu boto fogo todo dia, como vocês sabem, alguns de vocês sabem. Muito obrigada. Lili, vamos conversando, né? Acho que tem tanta coisa para ser colocada, daqui a pouquinho eu abro para as perguntas. O Vladimir Safatli, ele defende que a crise é um Estado que o Estado instituiu para que nós permanecêssemos nela como forma de governo. O que você acha disso? Qual Estado? O Estado mesmo, o establishment, melhor, né? Isso. As elites. Eu acho que não. Eu acho que nós vivemos um momento de recessão a nível internacional. Eu penso que vivemos um Weimar, uma república de Weimar global, ou seja, que Weimar foi um parágrafo mesmo entre o período das duas guerras. Foi um período tão interessante, que ficou lembrado não como um período democrático, mas como um período que permitiu a entrada do nazismo. E acho que nós estamos vivendo um outro fenômeno global agora, que é o mundo está passando por um processo recessivo, e não me parece coincidência que, em vários pontos do planeta, nós estejamos dando lugar a verdadeiras democraduras. Ou seja, o termo não é meu, é do Oscar Vilhena, que são democraduras, são governos que acreditam que democracia se limita à eleição, a ser eleito. Várias vezes a gente ouve esse recado. Você é uma esquerdopata porque ele foi eleito democraticamente. Então, enfim, o que eu respondo sempre é que eleição é o começo, ou seja, democracia a gente conquista todo dia, e conquista, sobretudo, com as diferenças. Nós temos visto esses governos e esse tipo de crise em países como Estados Unidos, União Soviética,
Polônia, Hungria, Filipinas, Israel, Venezuela também, e a emergência desses governos populistas, né, que se utilizam pela primeira vez das redes sociais. Para chegar aqui no Brasil, o que eu acho? Eu acho que você tem uma crise financeira, uma crise de desemprego, que toda crise produz os seus vingadores, né, que são aquelas pessoas que vão dizer que a culpa é daqueles que ascenderam. Então, de quem a culpa seria do quê? Das minorias que ascenderam e se transformaram em verdadeiros agentes sociais de mudança, enfim, a culpa é das mulheres, a culpa é das populações LGBTQ, e há uma forma dessas democraduras funcionarem, que consiste no seguinte, na minha opinião, não só na minha, mas de vários cientistas políticos, um ataque à imprensa, muito claro, um ataque muito claro à academia, um ataque às instituições, um ataque à cultura, que você sabe falar muito bem, e uma histeria em relação às novas formas e às novas formulações de gênero. Então, acho que também eu evito um pouco essa teoria conspiratória e, claro, temos elites que jogam pesado, eu jamais vou negar isso, mas acho que há uma forma que está se impondo nesse mundo mesmo, né, que são essas democraduras, com um agravante de nós experimentarmos essa situação num país profundamente desigual, um país em que a educação nunca foi um direito para todos, né? Um país com escravidão durante muito tempo, aos escravos não era permitida uma educação de base. Então, enfim, acho que a gente tem que analisar o cenário de uma forma global e também muito particular, né? Vários amigos que passaram aqui, Serginho Abranches, Heloísa, entre outros, eles chegaram a uma conclusão de que, entre todos os problemas, é difícil eleger um, mas a distribuição de renda tem um ponto acima de todos os que se colocam. Você concorda com isso? Eu acho que a desigualdade social no Brasil é um fenômeno. Quanto mais a gente nega, mais importância ela tem, né? Eu digo que o silêncio é uma forma de ruído tremendo, né? Então, quanto mais a gente não fala de desigualdade social, das diferenças na... Só que te cortando, ontem, no Sesc CPF, o Fernando Henrique teve uma fala lá, não sei se você ficou sabendo, e ele disse isso, eu fiquei espantado, mas ele disse que o grande problema do Brasil é a distribuição de renda. Nós temos um problema de distribuição fiscal tremendo, né? Nós temos um gap social que só aumenta. Nesses estados onde existem os grandes mandões locais, não há coincidência isso, há perversão. São esses estados que têm o maior gap social e a maior concentração de renda. O Brasil é o 5º lugar mais desigual em concentração de renda na terra, né, de terra. Então, tudo depende do elemento que você vai pegar. E acho que, enquanto tivermos esse gap social dessa maneira, nós não resolvemos essa encrenca toda, né? Mas eu repito, eu tenho esse meu lado antropóloga. Eu acho que só a questão financeira não resolve. Eu acho que a educação, a cultura são elementos fundamentais para a gente socializar valores, para a gente construir uma comunidade que se imagina diferente, né? Tem esse meu lado meio sonhadora, meio utópica, né? Eu não nego que a questão financeira é fundamental, mas eu acho que ela não vai resolver tudo, né? Porque é preciso mexer na nossa mentalidade, é preciso mexer nessa nossa imaginação. Felipe, por que a gente se sente tão culpado, hein? Eu ia à terapia uma vez por semana, agora estou indo 3. Semana que vem eu acho que eu vou morar no meu terapeuta. Eu estava propor uma coisa mais... Tentar homem, né? Às vezes, quem sabe funciona. Afonso, você sabe que terapia é uma questão de sigilo, né? Então, eu não vou entrar na sua terapia. Mas, de toda maneira, às vezes eu digo isso, que no Instagram, quando eu respondo para as pessoas, que eu faço uma espécie de terapia virtual, né? Porque cada vez mais a gente ouve as pessoas dizendo: eu não aguento mais, eu estou muito deprimido, eu estou muito arrasado. Eu acho que é como a gente está, né? Mas eu acho que a gente tem... Eu penso que temos que reagir, né? Em vários momentos da nossa sociedade, a sociedade civil brasileira reagiu e, por exemplo, a sociedade civil brasileira, na época que Getúlio Vargas se suicidou, foi às ruas e retardou a ditadura militar por 10 anos. Em vários momentos da nossa história, o Brasil já se perdeu e já se encontrou também. E a sociedade civil tem um papel muito importante. Acho que o que nós estamos, mais do que culpados, eu acho que a sociedade civil brasileira está tentando, de alguma maneira, entender, respirar o que aconteceu, né? Como é que, depois de 30 anos de conquistas de direitos, nós vamos voltar ao quê?
a 83, né, a 82, né? Então, você tem, sei lá, né, que se a gente vai, vamos ver o que o futuro nos reserva, né? E eu sempre acho que perguntar é uma forma de rebelião, né? Acho que eu penso que eu particularmente acho que temos que adotar uma atitude de vigilância cidadã, sabe? Ou seja, eu lá no Instagram eu pensava assim, gente, como é que eu vou escrever uma notícia por dia? Eu tenho que selecionar agora na base Unidu, Unite, Salameme, porque tem tanta coisa, né, que a gente não dá conta. E essa quantidade de coisas, eu penso que mais do que culpados é que faz com que a gente fique nessa sensação de Potência, né? impotência mesmo, sabe? Que a gente tem que sair dela, na minha opinião. De novo, cada um no seu lugar, né? Luísa, você está aí com o microfone? Gente, vamos passar para as perguntas. Só peço um favor, façam para a gente fazer perguntas bem breves, porque o pessoal fala assim, olha, estou pensando uma coisa, aí fala tudo que está pensando, depois faz a pergunta no final. Então, vamos direto na pergunta, senão vou fazer que nem na época que eu dirigia o movimento estudantil, a pessoa está falando, a gente ficava assim, conclua, companheiro, conclua, companheiro. Aí atrapalhava o raciocínio do cara e ele acabava parando de falar. Né? É tudo uma técnica. Você lembra disso? Conclua, companheiro. Também, quando a gente não gostava do que a pessoa estava falando, a gente falava, conclua, companheiro. Que era o mais quando a gente não gostava da pessoa, a pessoa começava a falar, a gente falava, conclua, companheiro. Gostava, a gente falava, desenvolva, companheiro. Desenvolva. Vamos lá, quem quer fazer a primeira pergunta? Boa noite, como é que você chama? Oi, boa noite, eu me chamo Marisa. Eu estou muito feliz de você estar aqui, sou uma admiradora do seu trabalho. Então, pensando no seu livro também, mas no contexto, eu sou formada em Relações Internacionais, e pensando na identidade do Brasil, a Maria Rita Kel traz muito esse debate, né, da gente pensar esse fenômeno político atual como uma questão, por exemplo, mais psicológica, que vem, por exemplo, do ressentimento da classe média e de outros personagens que foram perdendo poder para esses tempos que a gente estava vivendo na época Lula, que avançaram os direitos sociais, e ela coloca isso como uma ordem psicológica dessa lógica do ressentimento, de retomar o seu lugar de poder. Mas, em compensação, a gente também está vivendo isso num fenômeno global, né, que é tipo uma volta do autoritarismo da década de 30, assim, tipo, o autoritarismo na moda. Então, tirando um pouco essa questão da identidade do povo brasileiro com essa questão dessa nossa história, né, tão acostumada a dar esse lugar às elites, como que você interpreta isso no âmbito global, assim, não só ligado à identidade de um povo, mas também como um fenômeno cultural que está se dando em massa em muitos países e não necessariamente está ligado só à identidade desses povos? Não sei se eu expressei direito. Mas... Vamos ver, Obrigada. Vamos tentar. Eu penso que a identidade é uma construção social, uma construção política, né? A gente constrói identidade a todo momento, né? Eu sento aqui, eu estou dando a palestra, eu sento com o Afonso, eu sou amiga do Afonso, eu sento na minha casa, eu sou mãe, eu sento. Então, a gente vai construindo esses lugares, né? Acho que o que está acontecendo globalmente, eu falei um pouco disso agora, que nós temos duas formas de pensar a crise. Tem um historiador que eu gosto muito, que se chama Barrington Moore, e que ele diz o seguinte: muitas vezes essas guinadas políticas vêm do quê? Vêm de quando algumas populações conquistaram muitos direitos, elas vão agir, vão pressionar para conquistar ainda mais direitos. Esse é um tipo de modelo de revolução, de insurreição, que é uma insurreição por direitos, por mais direitos. E, ao contrário, há momentos muito recessivos em que as pessoas se sentem que perderam os seus espaços, né? E aí a gente constrói essas figuras dos cobradores, dos vingadores, né? Ou seja, eu estou cobrando, bem lá o livro do Rubem Fonseca e tudo mais, eu estou cobrando o meu dia a dia, eu estou cobrando o meu emprego, eu estou cobrando a minha escola, eu estou cobrando tudo. Eu acho que a gente está vivendo isso mundialmente. Basta a gente pensar nessa reação mundial a esse grande êxodo que está acontecendo, né? Então, populações que conseguiram entrar na Europa
durante a Segunda Guerra Mundial, agora estão negando espaço para populações que vêm da Ásia e da África. Então, esse é um fenômeno muito sério, né? O fenômeno dos êxodos rurais das imigrações é um fenômeno seríssimo que pode ser sentido na Europa, mas também nos Estados Unidos, vai chegando aqui, e o discurso é sempre o mesmo. Você vai entrar aqui, vai tirar o meu emprego, vai tirar a minha casa, vai tirar a minha família, tudo mais. Esse é um fantasma, não é? Porque as sociedades sempre se misturaram, as sociedades sempre tiveram em contato. Enfim, quanto mais a gente puder falar desse fenômeno, discutir esse fenômeno, mais chance a gente tem de lidar com ele. Agora, penso que vem um período muito difícil da nossa história. A historiadora que eu sou, nós tivemos outros períodos assim, né? O período das cruzadas, né? Que a gente tudo é mais complicado no momento que a gente vive, né? Ninguém é muito bom intelectual no seu próprio movimento, é difícil ser, né? Mas se a gente olha para trás, eu não acredito eu não acredito naquela história de que vamos olhar para o passado para compreender o presente. Eu acho que isso não funciona. Eu acho que funciona mais na chave do Timothy Snyder, que escreveu sobre a tirania, e que ele teve um post no Facebook, ele não foi censurado como eu, então ele perseverou no Facebook, em que ele dizia mais ou menos o seguinte: nós não somos mais sábios do que as mulheres e os homens que viveram na época do nazismo, do fascismo e do stalinismo. O que talvez nós tenhamos é a experiência dessa situação. Talvez é hora da gente olhar um pouco para trás e perceber como, em outros momentos, a humanidade acabou se organizando no sentido de receber esses refugiados. Só o tempo dirá, não é? Próximo. Lulu, pega o microfone. Ali atrás. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Moisés. Conclua, companheiro, conclua. Brincadeira, viu? Desculpa. Boa noite, Lília. Foi um prazer escutar. Estou curioso para ler o livro. Eu fico com aquela questão assim, né, de como vencer essa batalha, né? Porque uma coisa que a eleição foi perdida foi pelo diálogo, né? Pelo fake news e a coisa toda, que todo mundo aqui está careca de saber. E assim, às vezes a gente não. Eu sou professor de filosofia, aí eu vou às vezes falar, por exemplo, da crítica da razão pura para aluno do EJA. Então você tem que adaptar o discurso. Você está falando alguma coisa, ninguém está entendendo nada, você tem que parar e adaptar aquilo ali. Então, eu acho que tem faltado isso, né? Por exemplo, o papel da religião foi tão forte, assim, um convencimento pelos preconceitos, né? Se falou abertamente por preconceitos contra homossexuais, negros, mulheres, né? Então, eu gostaria de saber a sua opinião de como é que a gente faz para atingir o público de verdade. Porque o WhatsApp tem falado muito mais que a academia, né? Não sei se sempre a academia não teve tanta voz no público, mas acho que nunca foi tão pesado como agora, a meu ver. E assim, também o papel da religião, como é que você vê né, a contradição explícita, usar o Deus do amor para pregar o ódio, assim, e as pessoas que se dizem cristãs, né? Bom, a questão é excelente, né? Eu penso que ninguém tem essa resposta, né, para você. Acho que essas eleições nos Estados Unidos, também no Brasil, também na Hungria, também na Polônia, foi a primeira vez que as eleições foram vencidas nas redes sociais, né? Isso é um fenômeno muito interessante, né? No Brasil, nós tivemos uma circunstância, né, que foi a facada no Bolsonaro. Mas... Oi? Sabemos, né, gente? Mas vamos lá. Fazer esse discurso aqui do fake, a gente vai viver num mundo que a gente não sabe, né? Mas vamos lá. O que importa é o que nós sabemos, e que isso foi uma muleta suficiente, né, para que ele não participasse do diálogo. Então, foi uma eleição sem o diálogo, né, sem que os candidatos se encontrassem. Isso não foi só no Brasil, isso foram em vários lugares. Eu acho que as redes sociais estão criando um fenômeno incontornável para nós acadêmicos, né? Eu sou uma pessoa que fui criada na academia, devo tudo à academia, fiz todo o ritual da academia, mestrado, doutorado, livre docência, titularidade, fui para fora, fui para dentro, continuo dando lá fora, escrevo nas revistas, mas eu acho que chegou um momento. Eu tenho essa experiência longa em Princeton, né, que eu dou aula lá há 10 anos já, e nos Estados Unidos há uma coisa que nós não temos aqui, que é um tremendo respeito ao intelectual público.
é impressionante a valorização desse tipo de intelectual nos Estados Unidos, que não é da lógica do ou, é da lógica do e. Ou seja, como é que você compatibiliza a sua atividade na academia, com todo o rigor que nós temos, mas consegue chegar no público. Aqui no Brasil, nós temos um preconceito contra o intelectual público. Olha, para os meus colegas, quando eu fiz aquele programa com Dan Stubach, que a gente andava, ia no Túnel do Tempo, ia não sei o quê, eu escondi deles. Eu não falo muito da minha atividade no MASP. E o nosso Homo Lattes, né, ele não avalia esse tipo de atuação. Então, acho que esse é um problema para a gente enfrentar nesses nossos momentos. Eu acho que a academia, a gente não pode eternizar o nosso lugar, né? Talvez a academia precise de um pouco de molejo. E, como eu já disse no começo, eu não demonizo as redes sociais, sabe? Eu acho que é possível encontrar de tudo nas redes sociais, inclusive diálogo. Então, talvez você é filósofo, vai poder dizer muito melhor que eu, mas a condição, diálogo é uma palavra vazia, não é? A gente que a preenche. Então, talvez nós, acadêmicos, e mesmo nós que discordamos do que tudo está, nós também temos que criar novas formas de diálogo. E se nós somos tão contra que nos transformem em esquerdopatas, né? Talvez a gente também não tenha que transformar os outros só em autoritários. Eu quero crer, pensando agora, que o público que votou, enfim, que os brasileiros que votaram em Bolsonaro têm aquele núcleo duro que é Bolsonaro, não adianta. Mas você tem toda uma outra população que votou por muitos motivos. Tem até gente que votou porque não gosta de votar em perdedor, só quer votar em quem ganha. É impressionante o número de gente assim. A gente está rindo, mas é um dado impressionante. Eu não vou perder meu voto, né? Esse tipo, como se perder, assim, eu perdi. Naquela coisa, ai, meu Deus, perdi. Sabe, uma coisa de loteria. Então, e acho que a questão da religião que você me chama a atenção é uma questão importantíssima. Eu acho que toda a crise abre um universo de dúvidas, né? E de dúvidas sobre aonde nós falhamos, né? Porque talvez nós achamos que eu ainda continuo achando que a democracia, até que invente um outro regime, é o melhor delas, né? A democracia é aquela que quer governar a partir do consenso, respeitando as diferenças, que é preciso lidar com as diferenças. Mas talvez nós nos acomodamos nessas ideias. Estava falando com isso com o Afonso agora, nesses 30 anos, que estava tudo resolvido. Não é que nem conto de fada, e viveram felizes para sempre. Só que, quando a gente lê o E viveram felizes para sempre, a gente não sabe que a princesa não gostava mais do príncipe, quis separar, mas o pai dela não O deixou. negócio do beijo no sapo não estava funcionando. Não funcionou. Beijava o sapo, virava os dois, virava sapo. Né? E a questão evangélica, sobretudo, é uma questão muito... Quer dizer, Bolsonaro falou, né? Ou seja, isso não é... Nós não somos um Estado secular, somos um Estado cristão. É claro que ele não está fazendo o papel de um político, né? Ou seja, ele está sempre impressionante, né? Com o discurso de campanha. Ele não descobriu que a campanha acabou, que agora ele tem que... Né? Vamos parar com isso. Mas, com essas populações evangélicas, eu reconheço, Lili, né, que eu não conheço, desconheço, eu quero muito estudar. E também não quero caricaturar. A ideia da polaridade, a polaridade é sempre uma relação, né? Você só tem ódio de dois lados, né? Não tem ódio. Então, talvez a gente tenha que inventar uma nova forma de diálogo e tem que se reinventar também nas nossas certezas, né? Ou seja, e pensar um pouco onde é que nós falhamos. Eu estou muito assim, onde foi mesmo que a gente falhou. Né? Bem, tem aqui, depois eu vou fazer uma do lado de cá, tá ok? Beleza. Boa noite, como é que você chama? Olá, professora Líria e Afonso, boa noite. Meu nome é Emerson, sou mestrando da PUC Minas e professor da Rede Estadual de Minas Gerais. Numa época em que o neoconservadorismo ele tem crescido bastante e que temos a tendência de discursos cada vez mais problemáticos relacionados a essa questão e que acaba transparecendo isso nas instituições de ensino, eu gostaria de saber, no lugar de professora também, como você explicitaria aos estudantes que a democracia ainda é um regime esplêndido a ser vivido e experienciado. Desde já agradeço pela sua resposta que virá.
Bom, Emerson, ótima questão, né? De novo, se eu soubesse, a sua resposta vale 1 milhão, não é? Assim, que é muito difícil. Eu vou dizer um pouco como eu tenho agido. Na Universidade de São Paulo, eu trabalho muito fortemente com a política de cotas e com a política de ações afirmativas. Eu penso cotas como uma política transitória, ou seja, tem data de começo e data de final, mas acho que, se nós todos aqui concluímos que a desigualdade social é um grande problema no Brasil, é impossível pensar que o vestibular é um exame universal. Não é. Essa é uma balela, para usar um termo do nosso chefe do executivo. Essa, sim, é uma balela. Então, eu penso que políticas de cotas e políticas de afirmação positiva são políticas em que é preciso desigualar para igualar. A USP é a maior, desculpe se a Heloísa estivesse aqui, ela discordaria, mas a USP, em termos numéricos, é a maior universidade da América Latina. Entrou muito recentemente com a política de cotas, nós estamos implementando aos poucos, e eu já vejo mudanças muito fortes no meu curso. Por exemplo, eu dei há anos, Emerson, ainda dou um curso chamado História do Pensamento Social Brasileiro. Eu não me dei conta, veja como a cultura é uma segunda pele, né? Como a cultura naturaliza. Eu não me dei conta de que não existia uma mulher no curso, e só existia Lima Barreto, porque eu estudei Lima Barreto 9 anos da minha vida. A entrada do ativismo na academia tem tido um resultado muito positivo. E eu sou uma pessoa que defendo políticas de ação afirmativa, não só porque o brasileiro não consegue pensar reparação. E não é só reparação, para mim, não é só reparação pecuniária, é reparação ao direito à memória, é reparação ao direito à sua história. E a gente pode falar também que não pensamos em reparações no que se refere à ditadura militar também, aos militares. Mas o que eu acho é que eu defendo, então, cotas, porque é preciso reparar, né? E, segundo, eu defendo cotas porque eu acho que mais é mais. Quanto mais diversidade nós tivermos, melhores nós seremos. Então, eu, como professora, valorizo a todo dia a diversidade da minha classe. E eu valorizo a todo dia a diversidade de opiniões também. Eu tenho uma posição que é um pouco a minha posição no Instagram, que eu defendo o direito da pessoa discordar de mim, ter uma outra opinião. E eu defendo o meu direito de também não concordar com ela. Então, acho que, se nós defendermos, como professores, a diversidade que faz parte desse nosso país, nós sairemos muito melhores e vamos ter muito mais escuta. Não é? Falávamos aqui do problema da falta de diálogo. Eu, como antropóloga, eu sinto falta de escuta mesmo. As pessoas não conseguem escutar. Se a gente não puder escutar, a gente não vai dialogar. Beleza. Por lado de cá, quem quer falar? Você levantou mais alto ali. Depois, do lado de cá, vocês dois, tá? Depois você. Não, Lulu. É lá de cá, aquele moço ali. Isso. Boa noite, como é que você chama? Boa noite. Tá saindo, né? Boa noite, meu nome é Luiz. Eu sou formado em História. Eu tenho uma dúvida, na verdade é mais uma reflexão, assim, eu queria que você comentasse, que parte de um incômodo que eu já tenho sentido há muito tempo. Enquanto a gente está aqui conversando, eu acho esse tipo de espaço muito importante que haja, né? Ainda mais nesses tempos. Mas enquanto a gente está aqui falando, a Amazônia está queimando e sendo desmatada e, em grande parte, estimulada por esse governo. E eu acho que agora as esquerdas tomaram uma posição dianteira de defesa desse patrimônio que não é de ninguém, é da humanidade mesmo. Mas eu, refletindo sobre isso, eu sinto que, historicamente, as esquerdas se omitiram de fazer o debate ambientalista, ecológico e de pensar em soluções também para esse tipo de conflito. E eu fico preocupado porque, no limite, o Estado democrático de direito a gente consegue reconstruir. Não é de uma hora para outra, não é de uma eleição para outra, é uma coisa que demanda um tempo, mas não está perdido para sempre. Mas a Amazônia, não. A nossa riqueza natural e tudo isso que a gente está passando, e dada a importância também no século XXI desse tipo de assunto, não é um caminho sem volta. Queria saber se você concorda, se a esquerda realmente tem se omitido desse debate e, se agora já não temos como fugir dele, como a gente fazer e como a gente propõe
alternativas viáveis para esse tipo de problema. Lili, Obrigado. eu posso passar a outra pergunta para o outro moço ali também? De repente você faz as duas? Por favor, passa o microfone para o moço. Agora que você está com papel e caneta, eu posso. Me chamo Boa noite, Ronan. moço. Eu fui funcionário técnico administrativo da UFMG durante 42 anos. Trabalhei muito na questão da construção do Plano Nacional de Assistência Estudantil, que, na verdade, foi viabilizando toda essa coisa das cotas da universidade. E a sensação que tem que é uma coisa que a gente construiu ao longo dos anos, estava começando a acontecer, como é que está tudo ameaçado tão rapidamente. Mas a pergunta tinha a ver um pouco com a questão de todo o embate com o INPE e como é que as coisas estão acontecendo numa velocidade tão impressionante que as fotos dos satélites apresentou para todo mundo e para São Paulo toda a fumaça da queima, né? E hoje sai uma notícia que no Pará houve uma organização de fazendeiros e tal que colocaram fogo propositadamente, aproveitando o tempo e tal. Quer dizer, a velocidade com que os problemas estão aumentando, a pergunta é um pouco: o Bolsonaro completa o mandato? Ô, Ronan, você devia ter começado pela pergunta. Era mais simples, você dá uma volta. Estou gostando, né? É como se eu tivesse as soluções para o Imagina. mundo, né? Vamos lá, não completa. Esse vale mais de 1 milhão. Você quer falar rapidinho? Então completa. Você quer completar a pergunta? Não? Não, era brincadeira que vale mais de 1 milhão. Bolsonaro vai cair, desobediência civil. Eu acho que eu vou embora agora. Não vou esperar esse negócio terminar, não. É a própria pergunta. Vamos lá, eu vou atacar aqui para essas perguntas aqui de Machado de Assis, né, do famoso conselheiro Aires. Né? Você sabe que Machado criou essas figuras sensacionais que são os conselheiros, né, que, em geral, davam conselhos estúpidos, né? Ou seja, eram excelentes porque os conselhos não diziam nada. Né? E o conselheiro Aires tinha um grande conselho que ele falava a seguinte frase: as coisas só são previsíveis quando já aconteceram. Né? Então, boa parte das perguntas eu não tenho, mas, enfim, eu tenho o que dizer, mas não tenho o que responder. Né? Então, vamos lá. Eu brinco sempre que se historiador fosse bom de previsão, nós estávamos no mercado, na bolsa de valores. Né? Em geral, o historiador é ruim da história do presente, né? Porque até é um motivo metodológico, porque nós lidamos mais com processos históricos fechados. Como Né? é que a Luísa fala, Lili, que historiador é bom para prever o passado, não é isso? Ela diz que é bom, prever o Diz que é passado. bom E olha pra lá, prever o e a gente, passado. quando prevê, erra também, né? Porque tem essa verdade. Mas vamos lá, o Luiz chama atenção para a questão da Amazônia. Eu concordo totalmente com você, Luiz. Acho que essa foi uma pauta durante muito tempo que não foi a pauta das esquerdas, né? As esquerdas não assumiram essa questão e nós estamos vivendo as consequências disso, né? Grandemente. E essa não era uma pauta considerada progressista exatamente, né? Então não se trabalhou nela, até ao contrário, a ponto de nós hoje, enfim, ontem o nosso chefe do executivo falou seu descalabro maior, né? Que não foi hoje, consultado sobre as áreas de desmatamento, que cresceram 72% nesse mês, né, cujas clareiras nós conseguimos ver, né, olhos vistos. Ele disse que a culpa era das ONGs, que estavam queimando para acabar com a imagem dele no exterior, e dos governadores do Nordeste e do Norte, que continuavam com as suas mãos fechadas, né? De mãos cruzadas. Ou seja, nós temos aí um problema. Eu só diria para você, Luiz, que eu acho que existem algumas áreas que, se as políticas cessarem, nós seremos muito prejudicados. Meio ambiente é uma delas, mas eu penso que educação também é. Na educação, se nós pararmos 4 anos, será um retrocesso tremendo, e na saúde, igualmente. Eu penso que temos dois ministros muito... Eu acho que o governo Bolsonaro coloca alguns ministros bulldogs para falar várias coisas
terríveis, e todo mundo, né, a Damares, para falar do azul e do rosa, viu Jesus na goiabeira, isso tudo. Aí ficamos todos indignados, né? Tem o Ernesto Araújo, que fala aqueles impropérios, só ele que não sabe o que é global, né? Não existe global, como assim? Né? E existem ministros silenciosos, que, na minha opinião, são os mais perigosos. A Tereza Cristina, da Agricultura, é muito perigosa. E, se vocês forem notar, ela é a ministra mais silenciosa, que não, mas, ao mesmo tempo, no silêncio, ela atua grandemente. Né? Então, vocês devem ter acompanhado, o Luiz parece conhecer mais do que eu, mas a discussão sobre aonde ficava a FUNAI. Né? Quer dizer, no livro eu não conseguia terminar, porque toda hora a FUNAI vai ficar na pasta da Justiça, não, a FUNAI vai para a Agricultura. E vejam como a Tereza Cristina vai pressionando, ora para que a FUNAI vá para a pasta que ela coordena, ou que a FUNAI seja suspensa. E nós sabemos, eu estive agora com um colega meu que dá aula em Roraima, ele disse que a questão das reservas indígenas e a invasão de terras indígenas já não há mais travas. Assim como você cita a questão do desmatamento, a questão a questão é gravíssima no que se refere às reservas indígenas e às terras quilombolas. Então, enfim, concordo com você, acho que acordamos tarde, mas melhor deixar o despertador ligado, né? Melhor do que não ter, mas concordo totalmente com você. É Ivan, não é? Oi? Rodan, é isso? Não é Ronan, eu pensei que era Rodão, nosso artista, mas não é, o nosso escultor. Ronan. Então, bom, primeiro eu queria chamar a atenção para o processo que o UFMG está vivendo agora, né? Um processo muito agressivo, né? Com vários colegas sendo indiciados, nem sabem exatamente por o quê, sofrendo uma pressão psicológica muito grande e que merecem todo o nosso respeito e o nosso apoio. Né? Eu acho que a questão é semelhante, né? O que é que nós vamos fazer com essas questões agora do meio ambiente? Nós estamos aqui. Eu tenho notado, não sei se vocês concordam, mas que o nosso chefe do executivo, quem votou nele, as pessoas que estão ficando surpresas, ele está fazendo isso, é porque não prestaram atenção no que ele fez durante 28 anos como deputado federal. Durante 28 anos, Bolsonaro conseguiu passar um projeto para os militares, né, a quem ele responde, com quem ele se elege, e o que ele fez o tempo todo foi criar a discórdia. Bolsonaro ficou basicamente quieto até que a reforma da Previdência passasse na Câmara, e depois ele soltou a sua famosa incontinência verbal. Né? Ele sofre de incontinência verbal, esse sim é um caso raro para as suas analistas tratar, né? E ele acha que se sente seguro agora, né? que agradou as elites, e começou a soltar uma a cada dia. E, mais do que isso que me preocupa, você menciona o exemplo do INPE, ele está defenestrando, retirando aqueles que dele discordam. Né? Quer dizer, para quem acha que não há autoritarismo aí, veja o que ele vai fazendo com a Ancine, veja o que ele vai fazendo na área da cultura, veja o que ele fez no INPE. Né? Ou seja, e veja, acho que nós temos que prestar muita atenção no projeto do nosso ministro da Deseducação. Né? Eu me arrependo, eu me arrependo de termos mudado de ministro da Deseducação, pelo menos o primeiro era mais tolo. Né? Esse ministro, não sei se vocês estão acompanhando o Futurice. O Futurice, eles fizeram essa campanha toda, que é uma plataforma aberta para consulta. Eu mandei 5 perguntas. A resposta que você já sabe, quantas respostas eu levei. E quando o nosso ministro diz que é um projeto igual ao projeto dos Estados Unidos, é uma grande fake news também, porque as universidades norte-americanas têm, sim, um processo de doação. Eu não sou... eu acho que há uma conta que não fecha, acho que, talvez, mais que o Estado, eu não sou totalmente contrária à entrada controlada da iniciativa privada, mas não da maneira que o Futuro se propõe. Eu não sei se vocês tiveram a paciência de ler esse projeto. Nesse projeto, as empresas que vierem a investir nas universidades públicas terão direito a determinar cursos, terão direito a indicar professores, e, sim,
vocês precisam ler, está aberta a plataforma, gente. Tem que ler. Quando você pergunta o que a gente tem que fazer, tem que ler, tem que participar, tem que enxuriçar. Sabe? E isso não é o modelo norte-americano. Então, é preciso ler o que eles estão propondo para que a gente possa ver como essas coisas estão andando. E a pergunta sobre a desobediência civil, eu continuo sendo uma utópica, né? Eu continuo sendo uma pessoa que acredita na democracia, eu continuo achando que nós precisamos sair dessa sonolência, desse marasmo e pressionar mais, né? Pressionar, duvidar, questionar é uma forma de desobediência civil. Então, acho que a hora é essa, né? Que tem pedido de nós que a gente desobedeça de fato. Né? Nós temos tido uma série de manifestações por uma educação pública e de qualidade. Acho que essa é uma pauta que unifica, né? E é hora de nós entrarmos nessa pauta. Sabe? É hora de a gente atuar nessa agenda, né? E não ficar só reclamando ou vivendo também das excentricidades do nosso chefe do executivo, que tem, por exemplo, um problema com cocô. Assim, eu nunca vi isso. Quer dizer, cada dia ele fala uma nova frase com cocô e outras coisas que tem. Outras coisas sexuais também, né? Não, muito. A questão do armário, né? Não sou eu que digo, mas ele que diz que vai passar os twitters dele, ele entra no armário dentro do gabinete dele. A gente fala, sai do armário, não é, presidente? Não é, enfim. Vamos do lado de cá agora, gente? Que já foi de lá, do lado de cá, de cá. Você ali, depois aí, tá? Você, isso. Oba. Cadê? Quem falou? Boa noite, professora. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriela, eu sou advogada, funcionária pública. E eu queria saber se a senhora concorda com a seguinte frase, mudando um pouco o viés, passando um pouco para a questão armamentista, da violência. Existe no Brasil um plano de acabar com a miséria através do extermínio. A senhora acha que é isso mesmo? Vamos fazer o seguinte, Luísa, de novo. Passa o microfone para o moço ali, faz 2 perguntas, 3 perguntas, beleza? A Lili é boa na anotação aqui das perguntas. Ali, aquele senhor ali, ó. Boa noite, professora. Sou Rubens, aqui. Sou, digamos, artista de rua, provindo do hip-hop, da periferia. Eu acho que tem uma coisa que eu não vi ainda, nem academia discutindo, nem intelectuais. Tem uma discrepância imensa entre um setor que discute aqui as ideias, o que o Brasil está passando, e, por exemplo, dos projetos sociais que eu mexo, que eu converso com as pessoas não entenderam nem o que é golpe ainda. Então, um setor fica falando, teve um golpe no Brasil. E, muitas vezes, as pessoas não conseguem entender que direitos foram retirados, que ele não vai aposentar mais. Assim, eu sei que você tem... É uma questão até difícil. Ontem eu estava no EJA, por exemplo, e a média de idade no EJA de 50 anos. E a professora falou assim, não, Rubens, não pega muito pesado, não, vai com o discurso. E aí, quando você vai falar do Bolsonaro, as pessoas, pela religião, pelo nosso passado escravocrata, por tudo, pela desigualdade, ainda, o que eu quero dizer é que tem um discurso que é acadêmico, intelectual, progressista, humanista, que não chegaram ainda num setor da população que não entendeu ainda que ele vai ser a maior vítima, que o genocídio da juventude negra vai continuar, que ele vai ficar sem emprego. Eu acho que tem tem distância, uma questão, uma distância enorme, assim. Okay. E eu tentei trazer a moçada para cá, e aí a pessoa não tem dinheiro para pegar um ônibus, a pessoa chega aqui, a questão da roupa, isso existe ainda, entendeu? Claro. Eu acho que a gente não conseguiu, mesmo com o projeto democrático popular, que ficou 12, 13 anos, e a outra coisa também, as pessoas começaram a entender que mesmo esse projeto ele era excluído, e no discurso da extrema-direita ele acha que ele está incluso, entendeu? Tem uma esquizofrenia no ar ainda que eu não vejo ninguém falando isso. Tem razão. Assim, eu fico muito angustiado, assim, porque eu estou na ponta lá e... Entendeu? Ali, ó. Boa pergunta.
Vamos passar para a terceira pergunta ali. Boa noite a todos, boa noite, professora. Meu nome é Rafael, sou advogado. Eu acho que a minha pergunta tem um pouco a ver com essa pergunta que foi feita agora pelo nosso amigo aqui, porque eu também sinto que existe uma esquizofrenia rolando no ar no Brasil, assim. A gente conversa com as pessoas e parece que você tem que explicar, às vezes, o óbvio, que é você não pertence a esse projeto de poder, você não vai ser beneficiado por isso. E exato, as pessoas se sentem inclusas obviamente, por um discurso, eu não queria usar a palavra, mas é obviamente populista, né, porque está muito... e assim, a dificuldade que eu tenho é justamente a de quebrar essa barreira, de como é que eu converso com as pessoas para isso. Você citou o Timothy Snyder, eu acabei de ler esse livro dele também, que ele fala isso, da tirania e das 21 dicas, né, para o século XXI, e ele o tempo inteiro fala sobre isso, ele o tempo inteiro fala sobre o quão importante é a gente estar atento aos símbolos, inclusive fala sobre desobediência civil, e assim, é da ordem prática também, como é que a gente se conecta com essas pessoas que a gente tem que explicar, às vezes, coisas que elas também deveriam enxergar, assim, e a gente não consegue, às vezes. É isso, obrigado. Errei misturando as três, Lili? Não. 6h15 de resposta, né? Às vezes a gente acerta. Gabriela... Você quer fazer, complementar a sua pergunta? Então, por favor. Rapidinho, pode passar. É mais fácil assim, gente. Eu juro. Avacalhar mesmo. Eu quero agradecer por estar aqui, pelo trabalho dela, e também dizer que eu estou até emocionada com tudo isso, porque aqui, todos aqui, acho que tem a mesma linha de pensamento, e é bom estar aqui, mas agora ele falou, e esse pessoal que não teve acesso, como que a gente chega nele? Como que na prática a gente chega, igual ele falou? Como que você muda isso? É muito difícil, as cabeças são tão duras, é muito complicado, até na família da gente mesmo. É muita barbaridade que a gente ouve, que a gente vive, e eu não sei, eu queria saber dela, que é uma pessoa mais, né, mais vivida, mais intelectualmente, né? Como fazer isso? Como quebrar essa barreira? Como que a gente faz isso na prática? Quando teve a época de a gente fazer os movimentos, eu fiz. Eu fui lá, eu fiz, mas eu achei pouco, é pouco. Como fazer? Como sair disso que a gente está hoje? É muito angustiante, é muito ruim. Isso está acontecendo com a gente, é muito ruim, gente. E essas pessoas não estão percebendo. É muito ruim. Como? A minha pergunta é essa. E desculpa. Bom, em primeiro lugar, toda a minha identificação com o sofrimento, que é um sofrimento nosso, e eu sinto frustrá-los para dizer que essa resposta ninguém tem, né? Eu acho que cabe a nós todos inventar essa resposta, né? Então, vamos lá. Gabriela, quando você me disse que se eu sou a favor, que se eu concordo com a ideia de que a gente vai acabar com a miséria através do extermínio, me parece uma pergunta retórica. É claro que não, não é? Eu tenho trabalhado muito com essa questão e chamado a atenção como os números de assassinatos da população, só para dar um exemplo, né, mas da população jovem, segundo o IBGE, que vai de 16 a 21 anos, da população jovem, pobre e das periferias e negras, os índices são índices de guerra civil. Até quando eu fechei o livro, em março de 2019, ou seja, só nesse primeiro trimestre, já haviam sido assassinados 70 mil jovens negros. Desses, 77% eram negros. Portanto, nós estamos fazendo uma política de extermínio, mas como faz parte da narrativa oficial do brasileiro, que é ser um povo pacífico, nós não lidamos com essa ideia.
No livro eu mostro esses números, são números de guerra civil do Iêmen, do Afeganistão, da Síria, e, ao mesmo tempo, você tem essa política, enfim, Bolsonaro sempre defendeu isso, não há surpresa, isso ele fez desde o começo, antes de passar ainda a reforma da Previdência, essa ideia de que a saída é a saída armamentista. A gente sabe que governos desse tipo, governos populistas, primam por ter saídas fáceis, né? Eu não nego, o Bolsonaro foi eleito também por conta da violência e por conta da insegurança, e todos nós vamos concordar que violência e insegurança são problemas que nós sentimos, só que eu discordo totalmente da saída, né? Várias pesquisas mostram que armamentar a população significa aumentar a violência e não diminuir. Mas, enfim, eu penso que não é dessa maneira que a gente vai acabar com a miséria, e lhe falei aqui como eu penso que é via educação que a gente pode, de alguma maneira, acabar. É a única maneira, e construir um país com menores gaps sociais, é a única saída que a gente pode falar para diminuir a miséria e diminuir a violência que se atrela à miséria nesse país. Rubens. Eu não entendi errado, mas eu acho que ela falou. Você falou, você perguntou, foi isso? Mas no sentido dela falar do assunto, entendeu? Não é uma que a senhora entendeu de outra maneira? Isso. Então, e nesse sentido que eu estou dizendo, e foi nesse sentido que eu respondi, que é preciso, que eu não concordo de maneira nenhuma, e por isso que eu falei que era uma pergunta retórica, e que essa é a política de um governo populista, ou seja, emplacar a armamentação da população e, assim, achar que vai controlar a miséria. Mas eu acho que não é só, Gabriela, controlar a miséria, eles querem, assim, controlar a violência, que eles querem responder a uma classe média também que o elegeu para acabar com a violência e acabar com a insegurança. Não é assim que a gente vai acabar. E o exemplo, vou voltar ao exemplo de ontem, na Ponte Rio-Niterói. Né? O exemplo de ontem foi muito significativo, com o governador descendo e comemorando, né, a morte de um jovem. Eu acho que eu sou absolutamente solidária ao medo das vítimas, né? A gente sei que a saída é sempre proteger as vítimas, né? Mas eu penso que o que não vale é comemorar, né, qualquer morte, né? Esse é um símbolo, né? Falávamos aqui de símbolo, é um símbolo muito forte desse governo. Também indiretamente, eu acho que essa frase se aplica. Com essa questão de aprovar vários agrotóxicos que vai contaminar a população, vai matar a Previdência, que vai acabar com o empregado pobre, que não vai ter como contribuir o tempo necessário, vai acabar morrendo. Acho que indiretamente existe esse plano, que se a gente for olhar um todo, é um plano para exterminar os menos abastados. E aí, imaginar o quê? É um plano para exterminar os menos abastados, com certeza. Direta e indiretamente. O pior é que eu nem sei, às vezes eu duvido. Há muita gente que tem essa ideia de que o governo Bolsonaro faz isso como um plano determinado. Eu não tenho certeza, sabia? Pode ser, eu estou aqui para discutir com vocês. Vamos para outra pergunta. Qual outra pergunta? A outra, então, enfim, só para não ficarmos aqui, eu concordo totalmente e acho só a minha única dúvida, Gabriela, é se há um plano determinado, sabe? Eu penso que ao menos da parte dos, eu não diria de ministros como a Tereza Cristina e o Ricardo Salles, mas eu penso que é do meio ambiente, mas eu penso que por parte da Casa Civil, eu tenho, conhecendo como atuou o Bolsonaro nesses 28 anos, eu tenho dúvida se ele tem essa sagaz, essa perspicácia. Essa é a minha dúvida. É nesse sentido. Só esse. A questão do Rubens sobre o golpe. Eu acho que, sim, essa questão do golpe é uma questão fundamental. O golpe é... Não, quem foi que fez a pergunta? Não, essa é a terceira. Primeiro temos a do Rubens. Quem é? Cadê o Rubens? Você é o Rubens? Não, então não. Então, espera aí, eu estou perdida aqui. Está vendo? Você me coloca tantas questões, agora eu estou perdida. Então, Rubens, vamos ao Rubens. Eu achei uma questão muito bonita, uma questão muito profunda.
Acho que há vários setores da população que se sentem, sim, mais incluídos pela direita. Quando se diz a classe média que quer segurança, eu vou te dar um exemplo assim concreto. Você está num ponto de ônibus para trabalhar ou para estudar. Aí tem uma empregada doméstica, um vigilante, eles são assaltados, eles ficam revoltados e eles também querem segurança, entendeu? Então Claro. a gente fica assim, não, a classe média quer segurança. Não, o todos. pobre trabalhador também Todos. quer. Então, Rubens, o que eu disse é que a parte da vitória do Bolsonaro foi em cima dessas questões, e eu friso mais uma vez que são questões verídicas. A população sente a insegurança, a população sente a violência. E, quando eu falo a população, não estou me referindo só às classes médias. Só que o que acontece muitas vezes, quando a gente vive momentos como esses, a população prefere saídas imediatistas. Então, é a mesma coisa que eu estava dizendo para a Gabriela. Vai chegar para a população e falar que tem que educar, que isso será no futuro, é que ela quer agora. Então, a ideia da armamentação é uma resposta populista para o agora. Também, o que é próprio do populismo? É próprio do populismo você falar sempre frases fáceis, de curto efeito e repetidas muitas vezes. Então, em quem a pessoa vai acreditar? Naquele que projeta para um tempo longo ou aquele que diz, eu vou resolver o seu problema agora? Isso também é muito próprio, e eu digo, eu estou estudando as igrejas evangélicas, e não é um ataque às igrejas evangélicas, mas da promessa das igrejas evangélicas, que também prometem um futuro agora. Então, a tua questão é muito bonita e é muito difícil de lidar, porque você expressou de uma forma muito sintética e perfeita que essas populações se sentem mais incluídas com esse projeto à direita do que com o projeto à esquerda. Penso que as esquerdas que fizeram um consórcio durante 30 anos, PSDB e PT, estão pagando um preço muito alto. O PSDB está desmantelado, né? Aceitou o Frota agora. Quer símbolo melhor do que esse? Enfim, o PT está com um problema foram dois partidos que não estão conseguindo produzir as suas próximas lideranças e não estão conseguindo, sim, falar a linguagem dessa população. Então, acho que esse é um engodo, essa é uma grande contradição. Eu concordo com você totalmente. E acho que o único aspecto bom da crise é porque, muitas vezes, a gente tem que se reinventar. É a única coisa que eu penso que a gente sai ganhando com essa crise. O Rafael, agora sim, que falou da questão da esquizofrenia e de quebrar as barreiras, né? Tem uma questão dos símbolos que eu acho muito importante, que é... Outro dia eu fui falar em Cuiabá, e uma professora de ensino médio me disse, eu tenho que explicar para os meus alunos que se a gente pode usar verde e amarelo de novo. Essa é uma questão muito forte, né? Porque esse é um símbolo que é nosso, né? E que foi surrupiado, né? E eu, antropólogo que sou, eu dou muita importância à lógica dos símbolos, né? E eu penso que esse governo atual soube manipular muito bem o lado emocional por detrás dos símbolos. Eu não sou contra patriotismo, eu sou contra patriotada. Tem uma diferença muito grande disso, né? Quer dizer, você, enfim, se inspirar pela sua pátria, ter bons valores na sua pátria, eu acho muito bom. O que é o problema da patriotada, né? É quando você deixa de pensar e passa a simplesmente seguir. Qual o problema do termo mito? É porque com o mito você não faz acordo. Na verdade, com o mito você respeita, mito você segue. Agora, esses são grupos que têm manipulado muito bem a simbologia pátria. Né? E o que é que nós fazemos com isso? Né? Como é que a gente age com isso? Como é que a gente muda essa questão? A outra pergunta que eu absolutamente não sei o que responder, né, é como é que a gente muda? Já comecei a falar isso. Eu acho que cada um vai achar a sua resposta. Eu vou falar algumas coisas que eu tenho feito. Eu tenho tentado adequar a minha linguagem, não sei se consigo, mas, enfim, falar no Instagram todo dia, no ativismo, no Instagram,
tentando explicar para as pessoas o que é golpe, né? Eu já fiz posts sobre golpe, já fiz posts sobre cotas, já fiz posts sobre todos esses temas. Eu tento fazer um post. Não vale o Nexo, porque o Nexo é um jornal mais cabeção, né? Então o pessoal fala, não vale, no Nexo não vale. Mas a gente tem que achar outras formas. Eu também acho que não existe nenhuma sociedade perfeita. Mas a sociedade norte-americana tem lá os seus problemas fundamentais. Agora eu fui viajar um pouquinho mais ao sul de Nova York e está cheio de bandeira confederada, que são as bandeiras do sul, né, do pessoal que prega o ódio racial. Então, não estou dizendo que vão dar moral para ninguém, mas tem uma coisa que eu respeito lá, que é o trabalho voluntário. Ou seja, tem uma filosofia lá que cada um tem que dar do seu tempo livre. Eu, por exemplo, trabalho agora há 7 anos num clube de leitura em prisões femininas em São Paulo. Esse clube conseguiu, agora não é muita coisa, mas é alguma coisa, que no estado de São Paulo, até que o Dória tire essa lei, né, que no estado de São Paulo, a cada livro que uma apenada ou um apenado leia, ele tem 10 dias a menos de pena. Isso parece muito pouco, mas foi muito na linguagem das prisões. Aqui também, viu? Porque agora sim, mas começou lá, né? Por que é muito? Porque a gente não tinha como competir. Como é que eu ia dizer para uma mulher que vocês sabem muito bem que os apenados do sexo masculino têm aquele glamour, né? Se vocês já viram dia de visita nas penitenciárias masculinas, sempre tem fila. No caso das penitenciárias femininas, a primeira coisa é que as pessoas somem. E essas mulheres, elas têm um problema a mais, que é o problema de cuidar dos seus filhos, né? Com quem vão ficar. E a única maneira que a gente tinha de competir com empresas que fazem do trabalho dessas mulheres um trabalho quase escravo era oferecendo esses 10 dias. E não é muita coisa, mas é alguma coisa. Eu acho que a base do trabalho voluntário é um pouco essa. Se todo mundo fizer um pouco, né, esse pouco vira muita coisa. Eu acho que a gente tem que pensar nós mesmos quanto que a gente tem dado, não do nosso tempo no trabalho, mas do nosso tempo livre, né, para essas populações que são as populações mais vulneráveis brasileiras, né? Pessoal, resposta eu não tenho, não. Mas é um pouco o que eu tenho feito. Lili, nós temos que encerrar, gente, tem que ir para os autógrafos. Eu queria te perguntar, aliás, o pessoal aqui do nosso grupo está perguntando, que você falasse um pouco do papel das artes nesse contexto. Quase obrigatório, né, Lili? Eu acho que nós estamos vivendo um momento que essas instituições se transformam em instituições de resistência, né? Num momento em que é proibido falar de gênero, que é proibido falar de questão racial, você está numa instituição que trata desses temas, se transforma numa resistência, nas pequenas resistências de todo o dia. A gente está vivendo numa época de guerra de guerrilha, pessoal. Eu acho que são as pequenas resistências que vão fazer uma imensa diferença. Oi? Quem falou aqui? E quais seriam os guerrilheiros? A senhora está me provocando tanto, então vamos lá. Agora a senhora vai me responder, por favor. Passa a palavra, passa a palavra. Cadê o microfone lá, Lulu? Passa o microfone. Não, passa o microfone. Eu quero muito lhe ouvir, quero muito lhe ouvir. Avançando lá e tirando o Lula da Concordo cadeia. mesmo. Se eu fosse mais nova, já estava fazendo uma espécie de coisa dessa. Eu já Por tenho que 70 você Por que fosse mais mais nova? nova? Por que não agora? Agora, maravilhosa, Ué, mas qual o problema? Como você faz no Instagram, eu faço no Facebook todo dia. Não. Eu Então convoco não tem o essa povo de, para ir avançar. então não tem essa de, porque senão a gente também cria outros marcadores que são os de geração, não é verdade? São os do quê? Pois é, os de geração. Existem, é verdade. Bom, mas a gente tem que romper com eles, não é? Tem. Então. Tem que romper. Mas eu acho que tá passada a hora da gente sair para uma coisa mais violenta, mais cabal, mais de enfrentamento mesmo. Porque senão vai durar décadas igual durou a outra. Eu passei por uma já. Eu sei o que Pessoal é. que escondeu as armas aí, pode mostrar. Pode botar. Não, Essa é uma questão. o Fidel encontrou com o Raul em Cuba, na segunda
frente de resistência e perguntou: quantos fuzis você tem? O Raul respondeu 5, eu tenho 2, já ganhamos a guerra e ganharam. Então, alguém tem que começar. Então, propõe Não que sou a gente eu. conheça. A senhora também, porque Não, eu também. o brasileiro é Dentro muito do assim. meu Vamos campo. lá começar. Vai você antes Não. que eu te sigo. Oh. Não. Deixa eu Dentro falar. do- Deixa eu dar eu um faço o que eu posso. Tá, deixa eu falar. é Ô, exatamente Lili, isso você que eu podia proponho. emendar. Esse povo aqui é muito mais novo que eu, Como tem é que muito você mais chama? garra. Desculpa. Meu nome é Mara. Mara, você podia emendar a fala da Mara, né, e falar sobre o livro Conflitos, que fala um pouco desse fim da mística do brasileiro calmo, né? Acho que esse já é um movimento muito forte, né? Se nós perdermos essa penugem aqui, né? Essa ideia de que somos calmos, que somos muito democráticos, já vai ajudar as pessoas a se insubordinarem um pouquinho, né? Acho que, como disse o colega aqui, a questão de como narrativas históricas não são inocentes, não são ingênuas. Elas movimentam, né? Que é exatamente isso que a gente está falando, ou seja, vamos invadir as narrativas, né? Vamos conseguir chegar em mais gente. Acho que esse é o caminho, né? E falar uma língua mais própria, né? Como é que ela chama, ou ele? Ulisses? Que lindo. Obrigado por ter trazido. É mesmo? Que bom, obrigado. Que bom. acordou, hein? Deixa o Ulisses longe da Mara, por favor. Pelo menos por. Ô, Mara, deixa crescer mais um pouquinho. Combinado? Deixa o Ulisses Não, o crescer Ulisses mais um está pouquinho. pequeno ainda, mas Tá, é né? por eles que eu estou preocupada. Eu tenho 3 netos. Gente, muitíssimo obrigado. Lili está ali agradeço, fora para dar os gente. autógrafos para vocês, viu? Até a próxima.